Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Estou muito contente, estou muito feliz em mais uma oportunidade estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Macedo e eu sou líder de adolescentes aqui na congregação do Colônia, tá? Do setor 1. E nessa manhã nós estaremos falando a respeito da primeira e da segunda carta a Timóteo. Uma carta muito interessante e um jovem onde nós escutamos muito a falar dele, né? Em várias cartas nós escutamos a falar de Timóteo. Paulo fala muito a respeito de Timóteo e hoje finalmente nós vamos estudar um pouco sobre esse rapaz, entender um pouco mais sobre a sua carta, o contexto geral, quem ele era e por que Paulo fala tanto de Timóteo, né? O que esse rapaz tem de especial, como ele era, como ele se comportava, como que eram as questões. Nós vamos entender hoje a carta destinada a Timóteo, todo o seu contexto também. Amém? Eu separei aqui basicamente 2 textos do dia por cada carta, tá? Então, a primeira carta de Timóteo vai ter 2 versículos de referência, e a segunda de Timóteo vai ter 2 versículos de referência também. Vamos lá. 1 Timóteo 3:15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Segunda referência. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Ordena essas coisas e ensine-as. Então, basicamente, aqui nós já conseguimos entender um pouco do contexto da carta que Paulo escreve para Timóteo. Primeira questão eu estou escrevendo para você, né, para que você saber como deve se proceder na casa de Deus. Se eu demorar, você já saberá de que forma agir. Basicamente, Paulo já falando isso para Timóteo. Nós veremos mais para frente a respeito desse versículo, ok? E o ninguém despreze por você ser jovem. Basicamente, Paulo falando para Timóteo que a idade dele não importa. O importante é ele ser um exemplo. O importante é ele ser fiel, ele se dedicar na palavra, ser um exemplo na palavra, na conduta, na fé, na pureza, na forma de agir. Então, que Deus pode agir na vida de quem está disposto a ser um exemplo e a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, isso serve tanto para a vida de Timóteo e serve também para as nossas vidas. Amém? E aí tem os temas gerais dentro da primeira carta, que é a oração pelas autoridades, liderança da igreja e perigo dos falsos ensinamentos. E aí nós vamos agora para algumas referências do segundo Timóteo, segunda carta a Timóteo. E aí Paulo vai dizer: mantenha o padrão das suas palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Isso está em 2 Timóteo 1, 13 e 14. E o outro versículo é: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso está em Timóteo 2:15. Então, basicamente, Paulo falando ainda para Timóteo na sua segunda carta e dando algumas instruções também para ele sobre a forma como ele deve agir, né? Mantenha o padrão, mantenha a mesma forma da palavra, mantenha a mesma dedicação e guarde esse bom tesouro. Esconda, cuide bem, zele por isso. Porque você vai precisar em determinado momento, precisar sempre, na verdade, né, apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Em todo momento devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que não tem do que se preocupar, mas totalmente ciente que está se dedicando ao máximo em prol da obra do Senhor. Será que nós estamos fazendo assim como Timóteo, assim como as instruções de Paulo a Timóteo, e nos apresentando de forma aprovada para Deus?
Fica essa reflexão nessa manhã. Os temas gerais da segunda carta. Paulo vai falar basicamente sobre sofrimento, fidelidade, doutrina e sabedoria. Tá bom? E aí nós vamos entender um pouquinho também sobre o esboço do primeiro livro de Timóteo. Basicamente, Paulo começa com a saudação, vai falar sobre a doutrina falsa e a doutrina verdadeira, ainda no primeiro capítulo. Já no segundo capítulo, ele vai falar sobre a ordem do culto público, né? Como funciona a liturgia do culto, como deve ser os procedimentos. No terceiro capítulo, sobre os serviços da igreja. No quarto, sobre o ensino falso e como combatê-lo. No quinto, os deveres do ministro para com várias classes dentro da igreja, ou seja, como o ministro, como Timóteo deveria agir, como as pessoas deveriam agir. Diversas instruções no capítulo 6. E o final, ele fala sobre bens, né? Então, a primeira carta de Timóteo tem 6 capítulos. Uma carta bem sucinta, né? E a segunda, da mesma forma. A segunda carta, Paulo vai fazer uma saudação, vai fazer logo no primeiro capítulo. Também nesse mesmo capítulo, apelo e desafio a Timóteo. No segundo capítulo, estímulos para a coragem face de todo sofrimento, né? Que Paulo passou e que Timóteo provavelmente passaria. Exortação sobre a lealdade à palavra de Deus, sobre as questões de Deus, também no segundo capítulo. Instruções pessoais, saudações e bênçãos, no quarto capítulo, e finalizando essa carta que tem 4 capítulos. Amém? E aí nós vamos então agora entender detalhadamente informações a respeito de cada carta, tá? Então a primeira carta a Timóteo, ela foi escrita após a soltura de Paulo da primeira vez que ele esteve preso em Roma. Então sabemos que Paulo ele esteve preso em duas ocasiões, tá? E aí nós temos algumas referências e nós vamos apresentar para vocês nesta manhã. A primeira prisão aconteceu em Roma, no ano 59. E Paulo ficou ali preso durante 2 anos. E aí nós temos 2 referências em Atos que vai nos mostrar e indicar isso. Atos 28 e 16, que vai falar o seguinte: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Então, nessa primeira prisão, Paulo, por ser cidadão romano, ele tinha alguns benefícios, né? O Império Romano era a grande potência naquela época. E Paulo, por ser cidadão, participante desse povo, né? Ele tinha alguns benefícios. E ele teve a possibilidade de o quê? De morar numa casa, né? Uma casa alugada, por sua própria conta. E tinha um soldado que o guardava ali. E Paulo permaneceu preso durante 2 anos, e após a sua soltura, nós temos as referências, né, de que ele escreveu sua carta. Então ela foi escrita provavelmente no ano 62. E escrita quando Paulo estava na Macedônia. Em 1 Timóteo 1:3, Paulo vai falar assim para Timóteo: Timóteo, quando eu estava a caminho da Macedônia, pedi para você que ficasse em Éfeso. Então, Paulo está escrevendo isso na carta. Então, basicamente, Paulo está relembrando de uma ocasião. Então, nós entendemos que, provavelmente, se ele estava a caminho de Macedônia quando ele falou para Timóteo, e agora ele escreveu a carta posteriormente, então, essa carta foi escrita quando Paulo estava na Macedônia. Tá bom? Destinatário da carta. A carta ela foi destinada a um jovem pastor chamado Timóteo. Um jovem que Paulo estava confiando algumas questões. Um jovem com um chamado de Deus. Um jovem muito dedicado às questões de Deus. Ele era filho de pai grego e de mãe judia. Só que sua mãe era cristã. Havia se convertido e aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim como nós, tá? Ele foi criado pela influência das escrituras hebraicas, por meio da sua mãe e da sua avó Lloyd, tá? Por ele ser filho de judia, nós sabemos que os judeus eles
ensinam, né, os seus filhos, de uma forma até intensa, a forma como eles devem agir e sobre a palavra de Deus. Eles seguem o Pentateuco, a lei, e sabemos que lá está escrito: ensina o caminho, ensina o teu filho o caminho que deve seguir, né? Porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Então, ele tinha uma referência, que era sua mãe, sua avó. Então ele sabia, ele conhecia a lei. Ele tinha a influência hebraica das escrituras, né, na sua vida. Então, Timóteo, ele era uma pessoa que conhecia basicamente tudo que está escrito, né, no Antigo Testamento, né, o Pentateuco e todas as demais questões. Então ele era uma pessoa que tinha uma boa referência. E ele aceitou a Jesus, ele foi convertido quando Paulo fez sua primeira viagem. Então ele ouve falar de Jesus e o aceita como único suficiente Salvador quando Paulo realiza sua primeira viagem missionária. Tá? Ele é morador de Listra, que ela fica ali na região da Galácia. Vamos lá, eu coloquei o mapa aqui para representar um pouco melhor para vocês. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Passa por Icônio e chega aqui em Listra, ó, cidade onde Timóteo residia, e finalmente vai para Derbe. Então nós sabemos que durante as viagens missionárias de Paulo ele sempre vai contornando cada vez mais cidades e passa pelas mesmas que ele visitou durante a primeira viagem. Para quê? Para ver como estava o andamento da igreja e tudo mais, né? Algumas ele conseguia ver, a maioria das cidades ele conseguia visitar novamente, tá? Quando ele fez a sua segunda viagem, assim posteriormente também. E aí o que acontece? Paulo começa a ver a vida de Timóteo, esse jovem promissor, com o dom de Deus, com o chamado de Deus, um jovem dedicado na palavra, um jovem dedicado na obra de Deus, um jovem que fazia as coisas de Deus, que Paulo chega e fala o seguinte: Timóteo, você vai ser meu colaborador, você vai me ajudar na minha segunda viagem, você vai comigo. E aí em Atos 16:3 vai falar: Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em outra ocasião, vai ter outras referências a respeito de Timóteo, porque ele era totalmente capacitado por Deus e confiável. Nós vamos ver em diversas outras cartas Paulo falando de Timóteo, Paulo usando como referência Timóteo, porque Timóteo era um jovem que Paulo começou a admirar e Paulo começou a se alegrar pela conduta e pela vida de Timóteo. Primeira questão: Timóteo era filho na fé de Paulo. E outra, Paulo vendo como ele se destacava, como ele era dedicado nas coisas de Deus, como ele fazia com vontade as coisas de Deus, Paulo começa a ter muita alegria com isso. E aí nós temos uma referência, entre diversas outras, Paulo falando de Timóteo, que é Filipenses 2, 19 e 20. Paulo vai dizer o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Olha só, então Paulo está falando: eu vou enviar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. Não somente Paulo ficaria animado, mas Timóteo também, né? Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe sinceramente com vocês, né? Paulo está falando muito bem desse jovem chamado Timóteo, né? E aí, como que era o contexto da igreja naquela época? Paulo ele deixa Timóteo em Éfeso para cuidar do crescimento da igreja, né? E Timóteo ele começa a passar por um período ali de novidade para ele e um período de desafio, né? Nós vimos que Paulo confiava de uma forma grandiosa em Timóteo. Então agora nós vamos ver que Paulo vai confiar uma questão muito com uma tremenda responsabilidade, né?
Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1:3: quando eu estava à viagem rumo à Macedônia, pedi para você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo, basicamente, ele coloca Timóteo para ajudar no crescimento da igreja, para ajudar a ensinar os irmãos, a rebater falsos ensinamentos, a brigar, a lutar contra pessoas que estavam tentando colocar ensinamentos errôneos dentro da igreja. Nós sabemos que naquela época muitos judeus se convertiam ao cristianismo, e uma coisa que nós encontramos em praticamente todas as igrejas, né, era a dificuldade que eles tinham com esses irmãos, que era o quê? Pessoas que aceitavam a Cristo queriam judeus que aceitavam a Cristo queriam que não largavam, né, a lei, não largavam as tradições e queriam que os outros seguissem, queriam que os outros não comessem determinadas coisas, queriam que eles fossem circuncidados e diversas outras questões, e não somente judeus, mas temos diversas outras pessoas que estavam tentando colocar heresias na igreja. Então Paulo, ele vai alertar Timóteo a respeito disso, e vai respaldar Timóteo para que Timóteo esteja preparado para resolver todo tipo de problema, para que a igreja cresça, para que a igreja flua e para que a obra de Deus possa crescer da melhor forma possível. Então Paulo, ele pretendia retornar, mas ele antecipa as informações para quê? Para respaldar Timóteo, para que Timóteo estivesse preparado para fazer a vontade de Deus. Então, basicamente, Paulo vai falar para Timóteo como proceder na administração da igreja, como refutar falsos ensinamentos e para encorajar Timóteo. Então, esses eram o contexto daquela igreja na qual Paulo escreveu a carta destinada a Timóteo. Os temas centrais e secundários dessa carta. Timóteo estava numa situação delicada. Por quê? Basicamente, ele era um jovem pastor que agora estava trabalhando em prol da igreja. E naquela época eles não tinham declaração de fé. Naquela época, podemos dizer que era novidade. Sabemos que nós temos em diversas cartas referências de diversos irmãos procurando Paulo em diversas igrejas para saber como proceder, de que forma agir, porque eles não tinham tantas referências, né? Eles tinham as referências do que vinha do judaísmo, do que eles tinham experiência de vida, mas tudo ali era novidade, né? Hoje nós temos a nossa declaração de fé, hoje nós temos mais de 2000 anos de referências para dar base para a nossa liturgia, para os nossos cultos e para os nossos procedimentos dentro da igreja, mas naquela época era tudo diferente. Então, vocês imaginem Timóteo, um jovem, um pastor, que agora estava com a missão de refutar falsos ensinamentos, ensinar os irmãos, e ele estava com uma missão, que precisava de tremenda responsabilidade. E Timóteo, sendo um jovem de Deus, um jovem usado por Deus, ele cumpriu essa vontade. E aí eu separei uma parte do livro de 1 Timóteo para nós refletirmos aqui sobre aquilo que Paulo falou para ele. Ordene essas coisas e ensine-as. Paulo falando para Timóteo. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Olha que palavras maravilhosas que Paulo está falando a Timóteo, basicamente o instruindo
e o ajudando, né, o incentivando Timóteo para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, né, e para que o reino de Deus pudesse crescer. Então Paulo começa falando: ninguém te despreze por ser jovem, mas pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor. Seja uma pessoa dedicada em todos os pontos, para que ninguém fale nada a seu respeito, nada, não exista nenhuma calúnia, nada a seu respeito, uma pessoa da qual as pessoas olhem e não tenha nada de ruim para falar, mas pelo contrário, que as pessoas possam ver o seu progresso. E as mesmas palavras que Paulo usa para Timóteo servem para as nossas vidas. Não importa qual é a nossa idade, não importa se eu sou adolescente, se eu sou jovem, adulto ou criança. O importante é eu estar disposto a fazer a vontade de Deus, disposto a ser um exemplo, disposto a me esforçar. Porque Paulo vai falar isso para Timóteo, e nós temos exemplos na palavra de Deus, nas Bíblias que nós carregamos, que Deus já usou crianças, Deus já usou pessoas de todas as idades, da mesma forma Deus pode usar a sua vida. O que nós precisamos fazer é agir da mesma forma como Paulo passa para Timóteo, que é o quê? Se dedicar à palavra, se dedicar ao ensino da palavra de Deus, se dedicar na busca pelas coisas de Deus. E Paulo vai dizer: não seja negligente com o dom, mas dedique-se para que o seu progresso seja visto. Você tem um dom de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, então dedique-se para viver no propósito de Deus para a sua vida. Então é essa palavra que Deus tem para as nossas vidas também. Dedique-se, se esforce, porque Deus, da mesma forma como Ele tinha um propósito na vida de Timóteo, Ele tem também na minha vida, e Ele também tem na sua vida. Amém? Então Paulo, encorajando Timóteo de uma forma maravilhosa, ele vai passar algumas instruções para o ministério de Timóteo. Eu vou listar aqui algumas categorias, né? Resumindo. Ele vai passar a respeito de atitudes, como Timóteo deve agir. Quais atitudes Timóteo deve ter mediante diversas situações, sobre palavras, como falar. Um exemplo da primeira carta de Timóteo é Paulo chegando na carta descrevendo e falando o seguinte: Timóteo, tenha cuidado quando você for instruir uma pessoa mais velha que você. Saiba como falar. Se reporte a eles como um filho fala com um pai. Então, Paulo ele vai ensinar diversas questões que vão ajudar Timóteo como pessoa e como ministro, né, como um pastor dentro da casa de Deus. E sobre as ações, de que forma reagir, de que forma ele deverá fazer, quais tomadas de decisões ele deveria ter. Então, Paulo ele vai, de uma forma bem clara, mostrar para Timóteo o caminho que ele deveria seguir. Tá? E aí esses propósitos secundários eles vão apontar para um propósito principal dentro dessa carta, que é o quê? Orientar e preparar Timóteo para corrigir da melhor forma possível os problemas apresentados na igreja. Então, seria utilizar Timóteo para corrigir os falsos ensinamentos, para ajudar os irmãos a chegar ao céu, para ajudar os irmãos a seguir o caminho correto e fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E aí nós vamos para a segunda carta a Timóteo. E aí vamos falar agora sobre a data e o destinatário. Tá? Essa carta foi escrita também para Timóteo, assim como a primeira carta. Filho na fé de Paulo, né? Um rapaz que se converteu na primeira viagem de Paulo, assim como nós já falamos. Só que essa carta, quando Paulo escreve, Timóteo ainda estava em Éfeso. Então ele permanecia lá. E essa carta foi escrita quando Paulo foi preso pela segunda vez. E quem levou essa carta, muito provavelmente, foi um homem chamado Tíquico. E aí em 2 Timóteo 4:12 vai nos respaldar com essa referência. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso, mesma cidade que Timóteo estava.
E nós temos referência de que Tíquico levou, em outras ocasiões, levou cartas, né? Então, nós entendemos que provavelmente foi o próprio Tíquico que levou para Timóteo a segunda carta, ok? Só que dessa vez o contexto era um pouco diferente. A primeira vez eu falei que Paulo ele estava preso, né, em domicílio, ele era um cidadão romano, ele tinha alguns benefícios. Agora ele estava preso numa masmorra, como um prisioneiro comum. E mais para frente nós vamos entender o porquê disso, né? E aí em 2 Timóteo ele vai falar, né, a respeito das algemas, né? A respeito da situação da qual ele viveu, né? A carta ela foi escrita provavelmente entre o fim da primavera e o verão do ano de 67, tá? E aí nós vamos verificar algumas referências que vão nos mostrar o porquê disso. Nós entendemos que foi escrita isso por conta dos pedidos de Paulo. Ele vai, no capítulo 4 e 13 da segunda carta a Timóteo, Paulo ele vai falar a respeito de algumas questões. Ele vai dizer o seguinte para Timóteo: traga a capa que deixei em Troade. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Aí 4:21, faça o possível para vir antes do inverno. E aí nós entendemos que nessa carta ela foi escrita antes do julgamento final de Paulo, né? Sabemos que Paulo ele foi morto no ano 68. E quando Paulo escreve essa carta, provavelmente ou ainda seu julgamento não havia sido marcado ou estava por uma data bem distante. Então, por conta disso, Paulo vai pedir os livros, vai pedir os pergaminhos e faz as demais solicitações para Timóteo. E qual que era o contexto da igreja? Lembra que eu comentei que Paulo dessa vez estava preso de uma forma um pouco diferente, estava numa masmorra, ele vai falar das algemas, né? Nesse contexto, eu vou explicar para vocês. Em 19 de julho de 64, um homem chamado Nero, ele intencionalmente ateou fogo em parte da cidade de Roma, né? Na intenção de reconstruí-la, né? E um plano maldoso, né? Ele fez isso e ele acusou de uma forma caluniosa os cristãos. Então, a partir desse momento, Roma nós sabemos que era uma das cidades mais importantes dentro do Império Romano, né? E a partir desse momento começou a ter uma perseguição e ódio pelos cristãos. A partir desse momento, a situação em geral começou a mudar. Então vocês percebem que na primeira vez Paulo estava preso de uma forma, agora estava de outra. Agora o contexto estava totalmente diferente. E Paulo ele estava preso, e nós vamos ver aqui a forma como Paulo falava para Timóteo, e vamos ver um pouco das aflições de como Paulo estava, o que Paulo estava passando, né? Olha o que ele vai falar em 2 Timóteo 4, 10 e 11. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Então vai falar do Demas, né, que amou o presente século, né, e basicamente que abandonou a fé, né, que se desviou, assim como nós falamos. E em diversas outras referências, outros livros, Paulo vai falar a respeito de muitos cristãos que abriram mão, que voltaram atrás, que se desviaram, infelizmente. E por conta do contexto que viviam, da perseguição, infelizmente isso aconteceu no meio ali dos irmãos que estavam com Paulo, né? Com muitas pessoas, tá? Infelizmente. Então, Paulo, nesse contexto, ele gostaria de ver Timóteo com urgência. E por isso ele adianta também essa carta com algumas recomendações para Timóteo. Paulo,
ele pede para Timóteo que empenhe por vir até aqui o mais depressa possível. Por que ele fala isso? Porque nós conseguimos encontrar nessa segunda carta, é bem claro isso, que o apóstolo Paulo ele já estava prevendo de que a sua morte estava próxima. Ele já estava prevendo de que algumas coisas poderiam acontecer com ele. E mesmo diante de uma situação difícil, mesmo no momento de ansiedade, nós podemos ver Paulo com muita coragem, mesmo numa situação difícil. Então, Paulo, ele mesmo estando rodeado, preso, sabendo que sua morte estava próximo, ele vai ainda assim encorajar Timóteo de uma forma maravilhosa. Então Paulo relembra de seu ministério: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6 e 7. Olha que palavra maravilhosa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Uma pessoa que fala de uma forma tão maravilhosa para Timóteo: Timóteo, eu vivi de uma forma que eu não tenho do que me arrepender. O que Deus pediu para fazer, eu fiz. O que Deus me entregou, assim eu realizei. Eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati um bom combate. Eu estou satisfeito com a forma como eu vivi. Isso serve de referência para nós, que possamos viver de uma forma tão excelente, para que quando nós chegarmos numa mesma situação que Paulo e nós olharmos para trás, nós podemos falar: viu, de fato eu vivi de uma forma maravilhosa, eu honrei a Deus, eu completei aquilo que Deus tinha para a minha vida, e agora eu vou viver com Ele eternamente. Então, que isso fique cravado em nossos corações, que possamos viver dia após dia honrando a Deus e cumprindo a vontade de Deus. Paulo estava preocupado com o andamento da igreja e com o seu filho na fé, com Timóteo. E aí olha o que ele vai dizer em 2 Timóteo 4, 1, 2 e 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então Paulo ele vai falar, viu? Cumpra o seu ministério, porque eu guardei a fé. Eu vivi de uma forma, Timóteo, que eu não tenho arrependimento. Eu vivi de uma forma em que o meu ministério eu cumpri. Eu vivi de uma forma onde o que eu tinha para falar eu falei, onde se eu precisava corrigir eu corrigia, repreender, repreendia, exortei muitas pessoas, Paulo falando, né, basicamente, suportei as aflições. E faça isso você também. Cumpra esse propósito. Cumpra o seu ministério, porque Deus tem uma obra na sua vida. Paulo dizendo isso para Timóteo, e da mesma forma serve isso para nós. Devemos viver porque Deus, viver de uma forma tremenda, cumprir o ministério de Deus em nossas vidas, ou seja, a vontade de Deus em nossas vidas, porque nós vivemos para honrar a Deus, e tudo que nós fazemos aqui vai refletir na nossa casa celestial, né? E Jesus vai dizer, buscar as coisas do alto, né? Nós devemos buscar as coisas que não perecem, mas que duram para sempre. E os temas centrais e secundários, basicamente são 3 temas secundários que se complementam nessa carta. Primeiro tema, a primeira parte, é Paulo encorajando Timóteo diante de um sofrimento inescapável. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Basicamente, Paulo está dizendo para Timóteo, assim como um bom soldado, esteja preparado
assim como um bom soldado, esteja preparado para sofrer, esteja preparado inclusive para morrer por Cristo. Seja um bom soldado de Cristo. Seja um bom soldado que esteja disposto a fazer a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Essa é uma das partes que Paulo está destinando nessa carta para Timóteo. Segunda questão, que Timóteo fosse o mais rápido possível até Paulo e que assumisse o bom combate no lugar de Paulo. Então nós vemos que Paulo ele tinha tremenda estima por Timóteo. Ele amava Timóteo por ser seu filho na fé e tinha preocupações. Sabemos que Timóteo foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E que ele queria que Timóteo estivesse preparado. Ele escreve a carta, mas ele queria ver Timóteo pessoalmente. E olha que ele diz de referência, 2 Timóteo 2:2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então Timóteo, Paulo fala para Timóteo para o encorajar ainda mais e para o respaldar de uma forma tremenda e maravilhosa. Paulo ele gostava muito de Timóteo e, preocupado com o Evangelho, preocupado com Timóteo, Paulo vai antecipar essa carta. E terceiro ponto, testemunho de Paulo a uma geração mais jovem. Testemunho de Paulo para Timóteo. Testemunho de Paulo que serve para nós até mesmo para os dias de hoje. O que ele vai dizer em duas referências, 2 Timóteo 2:10 e 2:15. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Basicamente, Paulo falando, eu suporto isso por causa dos eleitos. Ele está falando, eu suporto isso por conta de você, Timóteo. Foi suportando as aflições, as dificuldades que você veio a conhecer a Cristo. Foi suportando as dificuldades, as prisões, aos sofrimentos, que por meio de Paulo, pessoas veio ao Evangelho. Por intermédio de Paulo, pessoas vieram ao conhecimento da palavra. Então, Paulo está falando, eu suporto por causa dos eleitos. Então, ele está usando isso de referência para Timóteo, viu? Como um bom soldado de Cristo, você também deve suportar, né? Como um bom soldado de Cristo, você deve aguentar as aflições, as dificuldades, os problemas, por conta das pessoas que, por meio de você, Timóteo, estarão recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador. E da mesma forma serve para nós. Devemos suportar em tudo e ser referências para demais pessoas aí fora. E ser referências para que as pessoas tomem o conhecimento da palavra de Deus e para que eles possam cumprir a vontade de Deus e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. E Paulo vai dizer então, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo dizendo para Timóteo estar preparado em todas as ocasiões da vida. Timóteo, esteja preparado, apresenta-se sempre a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, ou seja, um obreiro que maneja bem a palavra, um obreiro que tem intimidade com Deus, um obreiro que cumpre a vontade de Deus, que é amoroso, que tem as qualidades do fruto do Espírito. Então, Timóteo, que você seja assim. E da mesma forma isso serve para nós, que nós devemos viver assim como Timóteo, viver uma vida que agrada e que honra a Deus. Nós vemos que Paulo destinou a carta a Timóteo, a segunda também, encorajando Timóteo em diversas situações, mostrando para Timóteo como agir, porque Paulo ele sabia que Timóteo era parte da geração que levaria adiante a palavra de Deus. Timóteo era parte de uma nova geração que estaria
levando a palavra. E da mesma forma, vocês adolescentes, vocês são uma nova geração que hoje estão aí escutando, mas que amanhã estarão ensinando, estarão amanhã lecionando uma aula, pregando, pastoreando igrejas, assim como Timóteo. Então não desprezem o dom de Deus, não desprezem a sua mocidade, a sua adolescência, mas seja um exemplo para todos, na igreja, na sua casa, junto com seus amigos na escola, porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de vocês, e através de vocês, Deus ele quer transformar a vida de outras pessoas, assim como ele fez na vida de Timóteo, como nós estudamos nessa manhã. Então, dessa forma, que Deus vos abençoe ricamente, que Deus venha conceder para vocês ricas bênçãos e que Ele estenda suas mãos sobre as suas vidas e venha estar ajudando em cada detalhe, porque Ele é fiel, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então, que essa palavra sobre Timóteo fique no coração de vocês, esse ensinamento fique no coração de vocês e que a presença do Espírito Santo esteja com todos. Assim, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?